Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez hoje aqui nessa casa, a gente está falando bastante. É óbvio que todos nós estamos aí antenados ao governo do Estado, ao Plano 1000, a todas essas circunstâncias. E eu tenho sido cobrado reiteradamente pelos senhores pela minha condição partidária, isso é super natural. Eu que sou da base do PL municipal, infelizmente ainda não temos aí o nosso diretório instituído, nem a comissão, mas eu era secretário-geral do partido. É super natural que os senhores olhem para mim, mesmo o vereador Adriano Pereira, há pouco me cobrava acerca do governador do Estado. E eu quero dizer aos senhores que esse vereador aqui está atento a essas demandas. É óbvio que o governador Jorginho Melo tem cancha, tem experiência, conhece a máquina do Estado, já foi governador em exercício, mas o desafio de assumir a máquina pública do Estado de Santa Catarina é muito grandioso, tendo em vista o desgoverno do Moisés. Realmente é um desafio. Um governo que não conversava com o servidor, um governo que não conversava com as bases. Você assumir um governo depois desse desgoverno é um desafio. Então eu tenho tido contato direto com a assessoria e o gabinete do governador. Inclusive eu quero trazer um assunto que me foi demandado pelo batalhão de bombeiros aqui, pelo pessoal dos bombeiros, que apoia os bombeiros aqui da cidade, por conta de um boato que está rolando aí, que Blumenau, ali pode botar na tela aí o nosso caminhãozinho, está rolando aí um boato de que Blumenau estaria sendo desprestigiada pelo governo, de que esse caminhão escada que está prometido para Blumenau estaria sendo destinado para Criciúma. E antenado a isso, eu quero trazer aqui uma informação que veio direto do Comando Geral dos Bombeiros de Santa Catarina, através do gabinete do governador Jorginho Melo, de que, na verdade, o que aconteceu foi a cessão de um caminhão a Balneário Camboriú, que é a área mais adensada com prédios, onde esse equipamento tem mais uso, que não atende os critérios técnicos por conta das ruas serem estreitas, e está sendo feito um remanejo com a compra de mais 2 equipamentos. Então, na verdade, a gente vê muito boato, vê muita gente falando mal, mas o Jorginho Melo nunca prometeu a BR-470 em 2009 pronta, como teve governante do PT aqui prometendo. Então, é preciso que fique claro, é um desafio. Jorginho Melo está atento a Blumenau, ele tem uma dívida com Blumenau. Tá? Nos próximos dias a gente vai ter a confirmação de uma agenda do governador aqui junto à ANVI. Já tenho essa informação, a gente deve receber a data aí nos próximos dias, vou trazer aqui para essa casa e convidar todos os senhores a estarem presentes. Porque é sim nosso papel cobrar, enquanto parlamentar aqui, é nosso papel cobrar. Agora a gente tem que reconhecer que não é fácil assumir essa máquina e que 6 meses, apesar de tudo, ele vem entregando aquilo que é possível. E eu tenho certeza que vai ser um motivo de muito orgulho para nós, Jorginho Melo, governador do nosso estado. Passando para o próximo assunto, eu quero trazer algumas imagens do Startup Weekend Blumenau, Ari, por favor, porque graças a Deus aqui em Blumenau a gente não precisa de governo para viver, não. Aqui tem muita iniciativa empreendedora, tem muita gente que corre atrás, é o outro, Ari, as imagens. Tem muita gente que corre atrás, é o vídeo, muita gente que corre atrás da máquina. Isso aqui é uma imersão, ó, com 3 dias de imersão, com jovens aprendendo a fazer uma startup, uma empresa. Daqui de dentro saíram empresas como a Cloud Park, vereador Maurício Gol, que está ali na rua do Subtenente, com mais de 600 estacionamentos gerenciados do Brasil ali, do Garcia, aqui do Reino Garcia, do Rio Grande do Sul até no Acre. Tem maquininha de cartão e cancela. Por causa do Startup Weekend, por causa desse evento aqui, existe uma empresa gerando emprego e pagando imposto para o PT fazer o desgoverno lá no governo federal. Quem cria a oportunidade é empreendedor. E eu quero reconhecer aqui o Thiago Sema, a Tite, que fizeram o Startup Weekend, os organizadores, os mentores. É através do empreendedorismo da nossa gente, da força de trabalho do empreendedor e da parceria com o trabalhador, com a força de trabalho que faz acontecer o negócio, que faz acontecer o serviço, é que a gente vai construir uma cidade mais próspera, um estado mais próspero. Não é dependendo de governo nem de favorzinho, não. E se a BR-470 está andando, ainda bem, né? Porque é só, sei lá, 15 anos de atraso, dá? 14? 2009 para 2023 dá 14 anos, né? Só registrar isso. Sobre o aborto eu já falei, né? Só deixa eu concluir, Adriano, só um minutinho. Sobre o aborto eu já falei, mas quero reiterar e agradecer o voto. É fácil falar de discurso de ódio e é mais fácil ainda não votar numa moção que visa conscientizar contra o assassinato de crianças. É fácil falar de discurso de ódio e abster-se de votar numa moção que visa conscientizar acerca do assassinato de crianças. É muito fácil ter discurso barato. Desculpa, eu não quero ofender ninguém pessoalmente aqui, eu estou falando de política, eu estou falando de pauta, eu não estou falando aqui mal da determinada pessoa, eu admiro cada um dos senhores.
Agora, tem coisas que são realidades e a gente precisa reconhecer isso. Concedo a parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, ou sem a parte, vereador Adriano Pereira. Cada um com a sua visão. Esse aqui é um espaço democrático e livre para cada um ter sua liberdade de pensamento, a forma de expressar o seu voto, o seu pensamento. Por isso, existe a palavra chamada democracia. Com relação às suas críticas ao PT, elas são naturais, do campo que Vossa Excelência formado, frequenta, né, da sua trajetória. Isso é natural, sem problema. Agora, é engraçado ficar ainda falando em PT, quando teve o governo do teu presidente, do Bolsonaro, que também não fez porcaria nenhuma. Por que ele não concluiu 470? Que obra grande que ele fez em Santa Catarina? Uma ponte tipo aquela de Anitta Garibaldi, uma ponte daquela, um exemplo, uma pinguela. Me diz qual é a obra que o teu presidente fez. Qual é o recurso? Quantos condomínios de Minha Casa Minha Vida ele colocou aqui? Quantos médicos ele botou para ajudar a atender o povo da nossa cidade na área da saúde? Que recursos ele colocou aqui? De infraestrutura, o que ele fez? Quantas universidades ele criou? Botou o que aqui em Blumenau? Então, assim, né, acho que temos que pensar para frente, porque se a gente ficar só remoendo o passadinho, o teu presidente não fez nada, a não ser mudou o horário de verão, acho que foi isso, mais nada. Obrigado. Concedo a parte ao vereador Diego Nazato. Com autorização do orador, ou sem a parte, vereador Diego Nazato. Vereador Taumaturgo, eu comecei a prestar atenção na discussão, a parte, e eu não poderia deixar de contribuir com uma fala sobre o que eu penso a respeito da gestão do presidente Bolsonaro. Com seus erros e acertos, acho que o presidente Bolsonaro errou na maneira de se expressar diversas vezes, mas ele foi um tremendo azarão. Um azarão que pegou, dentre outras questões, uma pandemia mundial, onde todo mundo jogava contra ele. E não estou aqui querendo advogar em favor dele, mas dá um mérito para a gestão da economia do Brasil durante a pandemia, porque essa geração, nós podemos ter orgulho, porque durante esta geração passamos por uma crise mundial pesadíssima, o comércio fechado, e a gente pagou a conta. Não deixamos essa dívida para os meus filhos e os meus netos pagarem. Nós encaramos a pandemia de frente e bancamos. O governo de Jair Bolsonaro entregou o país com menos dívidas do que recebeu mesmo com a pandemia. Obrigado, vereador Diego. Presidente, peço mais 1,5 minutos para a conclusão da minha fala. Vereador João 2 Paulo, minutos, talvez. Em virtude de dois à parte, dois minutos para Vossa Excelência poder concluir. É super natural que a gente tenha divergências e o espaço democrático exige que a gente saiba conviver com as divergências de opinião. Agora a gente pode olhar para a realidade. É muito fácil falar mal de um presidente que foi rechaçado pela imprensa, que foi crucificado todos os dias, que teve perseguições pessoais contra a pessoa dele, que tentou ser assassinado, que tentaram assassinar. Né? A gente se esquece desses fatos, né? Eu não estou aqui para defender político A ou B, não. Eu admiro o presidente Bolsonaro, tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui nessa cidade em 2015, conheci desde lá e votei nele em 2018. Mas, infelizmente, existem muitas verdades que não são reconhecidas no nosso país. Eu tenho até medo de falar algumas coisas aqui com medo de ser preso. E os senhores sabem que isso pode acontecer. Dependendo do que a gente falar aqui nessa tribuna, tem gente lá em Brasília que pode prender a gente. Eu não sei se os senhores já pararam para pensar nisso. E essa porra desse espiral de silêncio, que a gente não tem coragem de falar, de que o branco é branco e de que o preto é preto, de dar nome aos bois, vai silenciando cada um dos senhores e vai enfraquecendo a nossa comunidade. A força da nossa comunidade está no sangue do trabalhador e do empreendedor dessa terra. Santa Catarina é uma bolha nesse estado por causa disso e Blumenau é uma bolha dentro de uma bolha. Não é por causa de governo A ou B, não. A gente faz pela gente, essa é a verdade. Agora, é claro que se eu quiser reconhecer, e o vereador Diego trouxe brilhantemente, tudo que a gente teve que passar nos últimos anos, a tal da pandemia, a guerra que começou, e a gente reconhecer a economia do Brasil como ficou no final do governo Bolsonaro, é fácil apontar os grandes acertos do incrível presidente que foi Jair Bolsonaro. E aqui não é populismo, não. Eu só queria, para os últimos 30 segundos, informar, amanhã estarei indo a Florianópolis com a minha assessoria, agradecer a articulação, estaremos na Fundação Catarinense de Cultura, a princípio recebidos pelo presidente, vamos levar algumas pautas, e também na Assembleia Legislativa, para poder levar algumas pautas aos nossos deputados. Para mim é uma honra estar aqui nessa casa, não quero brigar pessoalmente com ninguém, não. É só a insatisfação de ver algumas inverdades sendo tratadas como verdades por alguns senhores e também a incapacidade de alguns senhores não terem a coragem, às vezes, de expor aquilo que realmente acreditam ou de demonstrar o seu conservadorismo como são de fato.